Fazer uma breve reflexão com todos. Antes de nós compartilharmos os emblemas, nós já tivemos um momento de exercer a nossa unidade, reconhecendo que somos todos iguais, através do lava-pés, onde a gente faz aquele que é o trabalho original de um servo, para lembrar que nós viemos aqui para servir, assim como Cristo nos exemplificou. E agora é o momento que a gente se prepara previamente para receber esses emblemas que lembram Cristo e a sua entrega por cada um de nós. Queria convidar você a refletir comigo sobre 5 olhares fundamentais para participar da ceia do Senhor. 5 olhares que devem ser observados por cada participante da ceia. O primeiro olhar a gente extrai da expressão que está em 1 Coríntios 11, verso 20, quando nos diz: esta é a ceia do Senhor. O primeiro olhar, ele nos remete acima de tudo que está diante da finitude humana. É um olhar para Deus, para o originador, para a vida em pessoa. E quando a gente encontra na Bíblia textos, a gente compreende que Deus, Ele é amor, Ele é eterno, Ele é onipotente, não há nada que limite a sua atuação. Ele é onisciente, Ele conhece não só o que falamos, mas o que pensamos. Ele é onipresente, Ele está aqui e está em todos os lugares. Ele é o Criador, soberano, legislador. As leis por Ele foram criadas e regem a humanidade. Até mesmo as leis humanas tiraram como base a lei de Deus. Ele também é rei, porque Ele é governante supremo e virá como rei dos reis. Ele também é juiz, porque Ele julga cada ser humano, definindo os que viverão e os que morrerão eternamente. Mas Ele também na Bíblia é apresentado como advogado, como defensor, como aquele que toma a minha e a sua causa e trabalha em nosso favor. E Ele é amor tanto no início como no final de todo esse processo. Primeiro olhar, olhe para cima, desvie sua mente de qualquer outra coisa agora e olhe para Deus. Se você pudesse definir Deus, quem é Deus para você? Como você apresentaria Deus para alguém que quer conhecer a Deus? Na ceia precisamos lembrar disso e ter em nossa mente uma clara compreensão de quem Deus é para nós. O segundo olhar, nós extraímos de uma outra expressão que também está em 1 Coríntios 11, quando Cristo, ao ensinar o que deveriam fazer na ceia, Ele disse: fazer isso em memória de mim, fazer isso em memória de Jesus. Essa expressão nos faz olhar para trás. O que Cristo fez por nós? Ainda hoje pela manhã, lendo o texto onde conta toda a trajetória final da entrega da Cristo, o que Ele passou por mim e por você, o Emanuel, o Deus que se fez um de nós, assumindo todas as dores, todas as lutas que nós temos. Ele foi humilhado, rejeitado, condenado injustamente. Ele deu a vida em nosso lugar. Ele pagou o preço pelos nossos pecados. Ele sofreu a pior morte conhecida da história. Dolorosa, longa, humilhante. A morte de cruz. Tudo isso por amor. Por amor a pessoas que o rejeitam ainda hoje. Por amor a pessoas que o ridicularizam, que o racionalizam e que colocam outras coisas em seu lugar. Olhe para trás. Nós só aqui estamos graças a Cristo. Precisamos compreender que somente pelo amor de Jesus é que ainda respiramos. Nós não podemos avançar se não compreendermos o que já foi feito por nós. Olhe para cima, olhe para trás, mas há um terceiro olhar, que está agora no versículo 33 de 1 Coríntios 11.
A orientação da ceia é: quando vos reunirdes para cear, esperai uns pelos outros. Interessante isso. Essa expressão nos implica olhar para o lado, olhar para os outros, para o semelhante. Cristianismo verdadeiro precisa inserir na sua vivência aquilo que estava de forma tão clara na vida de Jesus. Ser cristão é viver como Cristo. Não é à toa que carregamos esse nome, cristãos. É perdoar, amar, servir, compartilhar, atender, manifestar compaixão, mesmo por aqueles que na nossa visão não merecem. É não ter o desejo de buscar o interesse próprio e anunciar com a própria vida o Evangelho. É olhar para os que estão ao redor. É tirar um pouco a atenção de si para pensar no outro. Tem você experimentado isso a cada dia? Tem você pedido forças a Deus para viver olhando para o lado, olhando para alguém que precisa do carinho, precisa da sua palavra de ânimo, precisa do seu gesto de amor, da sua oração, da sua intercessão, do seu testemunho? Olhar para o alto, olhar para trás, olhar para o lado. Faltam 2 olhares. O quarto olhar está no verso 26. Quando fala da ceia, institui-se algo que deve ser celebrado até que Jesus volte. Diz a expressão do final do verso 26. Até que Jesus volte. Esse aqui é um olhar que nos remete a olhar para frente. A volta de Cristo é o que nos motiva a avançarmos na caminhada cristã. A volta de Cristo nos faz sonhar, nos faz almejar um novo céu, uma nova terra, o reino de justiça plena, de paz, onde não haverá sofrimento, não haverá dor, onde não haverá mais morte, onde não haverá mais corrupção, onde não haverá mais ataques à família, onde haverá liberdade plena para vivermos com Deus e relacionarmos com Ele. O retorno de Cristo, segundo a Bíblia, é literal, é real, é glorioso, rodeado de bilhões de anjos, é audível e visível. Inclusive aqueles que participaram da crucificação de Cristo vão reviver para ver quem eles mataram. As profecias sinalizam de que isso vai acontecer muito em breve, até porque todas as profecias de tempo já se cumpriram. E aquilo que entendemos que precisa acontecer, acontecerá de forma rápida, porque a Bíblia diz que os dias serão abreviados. Jesus breve voltará. Talvez você já ouviu isso há muitos anos, talvez seus avós ou pais falaram isso, e na caminhada da vida a gente tem a tendência de ficar achando que está tão demorado que parece que não vai acontecer. Mas lembre que a volta de Cristo acontece na nossa existência, pois o nosso tempo de vida é curto, e esse é o espaço de tempo que você e eu temos para decidir crer ou não na volta de Jesus. Será que temos vivido como quem espera o retorno do Senhor? Tomado decisões, escolhas que nos levam a estar com Ele? A ceia é para realinhar, reorganizar as nossas ideias. E o quinto olhar dessa reflexão está apresentado no verso 28. E esse talvez é o elemento mais significativo. Não adianta olhar para Deus e saber quem Ele é. Não adianta olhar para trás e entender o que Jesus fez. Não adianta olhar para o lado e demonstrar amor e solidariedade com o outro, se nós não olharmos para dentro. O verso bíblico diz: examine, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice.
Esse olhar é o olhar para si, para dentro. Quão miseráveis somos nós. Não é porque carregamos o nome de cristãos, adventistas, que nos tornamos melhores do que qualquer outra pessoa. Quantos pecados, falhas e erros temos cometido diariamente. O olhar para si é reconhecer a nossa debilidade, a nossa fraqueza, o quanto carecemos de Cristo, o quanto somos incapazes de solucionar o problema que o pecado trouxe, a morte eterna. Quando olhamos para nós, devemos fazer uma confissão diária e sincera, como isso nos conduziu no louvor. 1 João 1,9, se confessarmos os nossos pecados, Jesus é fiel e justo para nos perdoar os pecados e purificar de toda injustiça. Essa é a nossa convicção, crer no Deus do amor, do perdão, da graça, mas também reconhecer que podemos crescer, podemos amadurecer, podemos avançar na caminhada cristã. Não é porque a graça é abundante que eu devo ficar mergulhando no pecado. Pelo contrário, a gratidão pelo perdão deve produzir crescimento, desenvolvimento espiritual e um processo de crescimento, de santificação. Que essa cerimônia da ceia seja mais um tijolinho que você vai permitir ser colocado na reedificação do seu caráter com Cristo, no seu preparo para a eternidade, para potencializar a sua caminhada cristã e o impacto que você causa e precisa causar na sociedade, nas pessoas com quem você se relaciona. Que esse impacto possa ter reflexos eternos, salvíficos, transformadores, para que juntos possamos celebrar isso pela eternidade. Ainda com a percepção dos 5 olhares que o pastor passou, em 1 Coríntios capítulo 11, versos 23 e 24, dizem o seguinte: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Queridos, vamos orar? Vamos nos ajoelhar? Senhor, bendito sejas tu, grande Rei do universo, que nos deu a dádiva do trigo, crescendo, sendo cortado, sendo moído, passado pelo fogo e tornando-se pão. Bendito sejas tu que assim, da mesma forma, fez com que o Filho de Deus crescesse, fosse cortado, levado para a morte, moído pelos nossos pecados, passado pelo fogo da ira de Deus, pelos nossos pecados, e ressuscitou ao terceiro dia. E hoje é o pão da vida que é distribuído sobre nós. Somos gratos pela oportunidade que nós temos de, em comunhão como igreja, partirmos do mesmo pão, e que esse pão físico, representando o pão da vida, represente a vida de Cristo em nossas vidas. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Nós pedimos a todos que irão participar agora para ficarem em pé. A Igreja Adventista, ela oficializa uma cerimônia de comunhão aberta. Mesmo os que não são membros, mas são frequentes ou querem participar, podem fazê-lo se assim desejarem. Juvenis e crianças devem fazê-lo após o batismo. Antes, pai e mãe devem explicar, conversar e preparar os filhos para esse momento. Os diáconos então servirão a todos.
pegue a sua porção, fique em oração, e depois de todos servidos, participaremos juntos ao sinal que será dado aqui da frente. Você já está com a sua porção, pense um pouco em Cristo. Que amor é esse, não é? Sendo eterno, sendo Espírito, se fez carne. Aquele que nunca sentiu dor, se fez doer, por amor a mim e a você. Quantas vezes a gente nega Cristo com escolhas erradas que fazemos, com atitudes, com negligência da nossa missão de vida. Peça perdão a Deus, para que quando concluirmos essa cerimônia, sejamos com nossa salvação renovada, o perdão confirmado e a certeza que foi dada por Paulo, deixando as coisas que para trás ficam, prossigamos para o alvo, a soberana vocação da fé, a vida eterna em Cristo Jesus. Que esse seja o sentimento, que essa seja a convicção que permeie a nossa vida todos os dias. Amém. Em oração, comemos todos juntos. Amém. Em 1 Coríntios 11, versículos 25 e 26, diz o seguinte: por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança do meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Aos que puderem, vamos nos colocar de joelhos para fazer uma oração. Santo e maravilhoso Deus Pai, obrigado, Pai, por nos concedermos a oportunidade de estarmos aqui. Sabemos que cada um aqui teve sua luta, tem suas dificuldades, mas obrigado por o Senhor nos conceder a oportunidade de estarmos te pedindo perdão, Pai. Temos aqui essa cerimônia, o qual é mais uma oportunidade de lembrarmos do sacrifício que o Senhor fez por nós. E que o Senhor também continue nos conduzindo, ó Pai, para que diariamente possamos estar lembrando desse sacrifício e assim constantemente estar pedindo novamente perdão ao Senhor. Teremos agora também o sangue seu que o Senhor nos proporciona através do suco de uva e que possamos assim lembrarmos que o Senhor derramou o seu sangue na cruz por cada um de nós. É isso que eu te peço e agradeço em nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor.
Todos que irão participar de igual forma, fiquem em pé. Os diáconos servirão a cada um. Ao receber a sua parte, assente, fique em oração. E depois de todos servidos, nós juntos participaremos. Enquanto alguns ainda estão sendo servidos, planeje, faça desse sábado o primeiro sábado dos momentos mais marcantes e espirituais da sua vida. Planeje colocar Deus em primeiro lugar, início de cada dia. Planeje reconstruir algumas coisas da sua vida que perderam um pouco o sentido ao longo dos últimos tempos. Renove a sua vida de intercessão, lembrando de nomes e pessoas pelas quais você pode orar de forma intercessória. Renove seu estudo diário da Bíblia. Quem sabe escolha um livro, um tema, ou siga o ano bíblico. Utilize com sabedoria a lição da escola sabatina, esse maná diário. Escolha um livro que Deus inspirou a sua mensageira para essa igreja especial, remanescente. Faça o propósito de ler, nos próximos meses desse ano ainda, um livro, de capa a capa. Fazer anotações, desenvolver o seu aprendizado, para ter o que compartilhar. E assim estaremos um pouquinho mais perto da volta de Jesus. Amém. Em oração, tomemos todos juntos. Amém. Essa é a nossa oração, Senhor. E agora, pastores, anciãos, erguendo as mãos, pedimos que o amor de Deus, o Pai, que a graça de Cristo, o Filho, e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos, hoje e sempre. Amém. Amém. Os pastores e os anciões estarão saindo. Você aguarde para que saiamos ordenados. Que a graça do Senhor esteja com todos vocês nesse restante de sábado. Que após essa ceia seja o início da nossa jornada em direção à Canaã Celestial. Que o Senhor todos nos abençoe nesse dia.